quando eu tô com essa dor... Não tem sorrisinho? Ah, não dá. Nossa, não Tudo dá. dói. Uhum. Eu acho. Ó, por exemplo, você de casa aí, presta atenção, vê se você sente isso. Náuseas, vômitos, sensibilidade à luz e uma dor quase insuportável. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 40% da população mundial sofre com dores de cabeça? Agora a gente vai falar sobre a dor de cabeça primária, mais incapacitante e responsável por prejuízo social, afetivo e de saúde, a enxaqueca. Enquanto algumas pessoas nunca experimentaram, né, esse tipo de dor, é raro, mas tem uns que têm sorte. No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas sofrem e têm a rotina impactada por esse problema, tá? Entre os principais fatores que podem desencadear as crises estão o estresse, famoso estresse, os hormônios, a ansiedade e alguns tipos de alimentos. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender o que de fato é enxaqueca, o que pode desencadear os episódios mais intensos no nosso organismo e conhecer alguns tratamentos. Quem nos explica o assunto é o neurologista Alisson Azevedo. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Seja bem-vindo. Tudo Prazer, bem? uma honra estar aqui com Oi, vocês. Prazer. Tudo Tudo bom? bem? Pode se Bem, sentar. tudo certo. Assunto que nos interessa bastante, né? Não é? Todos, né? Todo mundo tem dor de cabeça, doutor? Eu sinto que as mulheres têm mais. Olha, verdade, as mulheres têm mais, principalmente enxaqueca. Mas dor de cabeça acaba sendo um caos na vida de todo mundo, né? Quanto mais a enxaqueca, que em números gerais afeta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Vocês deram dados bem precisos. E realmente é uma das condições na neurologia que mais afeta o dia a dia, incapacita o trabalho, afeta as relações com amigo, com família, com filhos, enfim. É um caos na vida da pessoa quem tem enxaqueca. Sim. A enxaqueca, diferente da dor de cabeça, eu me lembro de menina começar a ir no neurologista em busca ali do diagnóstico. Como que é essa questão? Porque nunca me falaram que não existe um exame assim que você fala e fala isso aqui, ó, deu aqui que você tem enxaqueca. É mais clinicamente que o médico analisa e fala a pessoa tem enxaqueca? Absolutamente sim. Não existe um exame de imagem, um exame de sangue que dá um diagnóstico de enxaqueca. O diagnóstico da enxaqueca ela está dentro de uma consulta com o neurologista. Então a gente precisa sentar, os critérios são clínicos, então é através da conversa do médico com o paciente, né? São critérios clínicos que a gente estabelece para dizer que a pessoa tem enxaqueca. Não dependemos de exame. Tá. Boa. A gente tem várias perguntas, mas o pessoal de casa também. Então já vou começar com a de certeza. vocês, tá, gente? Vamos lá, coloca pra gente, Ná. Da Rita, boa tarde. Eu tenho enxaqueca aura. Achei o nome engraçado, só o nome, porque os sintomas são horrorosos. Deus me livre, faço tratamento com cloridrato de verapamil, mas mesmo assim tem dias que é só por Deus. Sei de todos os gatilhos, às vezes eu abuso e pago caro, viu? Manda um beijo pra minha mãe Iraci, que ela não perde um programa. Um abraço, fiquem com Deus. Um beijo pra você, Rita. Beijo. E, doutor, explica para as pessoas o que é enxaqueca aura. Bom, vamos lá. A enxaqueca, primeiro para o pessoal entender, porque fica num plano muito das ideias, o que é uma enxaqueca? A enxaqueca, gente, primeiro, é uma doença neurológica, então ela sim, ela está no cérebro, não é uma dor de cabeça forte qualquer. E a gente pode entender a enxaqueca como sendo uma forma de hipersensibilidade do nosso cérebro aos estímulos. Então, as pessoas que têm enxaqueca têm uma hipersensibilidade do cérebro em relação aos estímulos. E por conta dessa hipersensibilidade, eu começo a desencadear a dor. Aquela dor que todos, pelo menos a maioria das pessoas, se perguntarmos por aí, sabe como é uma enxaqueca, né? Sim. É uma dor de cabeça que é de moderada a muito intensa. Geralmente, ela afeta uma metade da cabeça, tanto faz se ela varia ao longo da vida, não importa. A característica, na maioria das vezes, é pulsátil, associado a náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, som, cheiro. E a duração, ela varia de horas até 3 dias, uma única crise de enxaqueca. Por isso que a gente sente a cabeça pesada, né, doutor, no dia Pulsando. seguinte. Parece que a cabeça ainda dói. A cabeça Fica mesmo. dolorido, né? É. Até porque depois da crise, a gente tem um pós-crise. É como se fosse a ressaca da enxaqueca. A gente fala que é uma fase de pós-dromo da dor. Então eu tenho lá, por exemplo, por critério 3 dias de dor, só que assim que ela acaba, eu ainda posso ter sintomas incômodos. Então, nas 48 horas do pós-dromo, do pós-crise, eu posso ter sensação de fadiga, cabeça pesada, dificuldade para me concentrar, dificuldade no raciocínio, alteração de humor, até mesmo instabilidade e um pouco de tontura. Isso é bastante complexo.
A telespectadora, ela chegou a falar que ela sabe o que causa dor de cabeça, mas às vezes abusa. E é muito difícil essa relação, né, doutor? Porque, assim, muita coisa dá dor de cabeça. Alimentação, estresse, ansiedade, não dormir bem. Então, como que a gente faz esse equilíbrio tão difícil? Pois é. Primeiro, gente, sabe o que eu acho? É que a pessoa, ela tem que respeitar muito a dor de cabeça dela e não dar só um comprimido de um determinado medicamento. Então, eu costumo dizer para as pessoas que quem tem enxaqueca tem que mergulhar na doença e entender tudo que influencia a enxaqueca, tudo que influencia e é gatilho e é fator desencadeante para a dor. Não basta só, às vezes, usar o remédio correto. Para ela pode ser o Verapamil, mas às vezes a gente cai nessa armadilha. Eu sei tudo que me causa. Será mesmo que sabe? Vamos conversar, talvez eu falar aqui as coisas mais comuns que desencadeiam crise, ela pode até se enxergar, opa, será que eu estou fazendo tudo ou não? Mas esse é um assunto bem verticalizado, tá? É uma coisa que demanda muito tempo dentro de uma relação médico-paciente para estabelecer. Mas as coisas mais comuns, vamos entender um pouquinho. O fator emocional, ele é absolutamente fundamental. Eu costumo dizer para as pessoas que não tem como tratar uma tontura plenamente, 100%, se a pessoa ignora a parte da saúde mental e emocional dela, tá? E aqui a gente pode falar, sim, em estresse, mas também em ansiedade, em irritabilidade, em nervosismo. Geralmente, o excesso, ele muda a química do nosso cérebro, ativa essa hipersensibilidade do cérebro e eu vou ter dor. Então, o fator emocional aqui é fundamental. O sono mal dormido é um baita de um gatilho, então insônia é muito presente como um fator desencadeante. Além disso, jejum prolongado, má hidratação. Chocolate, olha, é uma questão muito polêmica. É uma polêmica, eu ia falar polêmica. Todo mundo fala que chocolate dá dor de cabeça. É uma questão muito polêmica porque o chocolate influencia muito menos do que as pessoas realmente acreditam. Graças a Deus. Talvez, né, a gente fala, né, o nível de evidência de o quanto um chocolate influencia na enxaqueca é baixíssimo, perto do que a gente acredita. E a enxaqueca tem esses mitos, né? Quem tem enxaqueca não pode comer chocolate. Não é bem assim. E às vezes a gente vê pessoas falando, Alisson, eu não como chocolate há 15 anos. E na hora que a gente vai investigar, o chocolate nem é um gatilho na vida dessa pessoa, tá? Então existem esses determinados mitos. Em relação à agenda alimentar, em relação a possíveis gatilhos, hoje em dia isso é muito menos presente do que acreditávamos no passado. É claro que existe sim. Então o chocolate ele pode influenciar, a cafeína em excesso pode influenciar também, a bebida alcoólica influencia na maioria das vezes, piora muito a intensidade da enxaqueca. Alimentos hoje ultraprocessados, tudo que a gente vê pré-pronto no mercado, tudo que a gente vê enlatado que tem conservante, o famoso glutamato. Leite? Leite não. Não? Leite não. Agora, o queijo pode. Tem uma substância no queijo chamado tiramina, então o queijo, quanto mais amarelo ele é, mais tiramina ele tem e mais pode sim ser um gatilho para a pessoa. Mas eu costumo dizer que não existe, tá? Aquela dieta por enxaquecoso. Não existe essa dieta. Na verdade, isso é muito individualizado, porque uma coisa que vale para um pode ser absolutamente negativa para o outro. Isso é incrível, isso é muito bom. Doutor, também saímos às ruas para perguntar para o pessoal se eles têm dor de cabeça, enxaqueca, o que fazem. Vamos assistir? Com certeza. Vamos lá. Oi, Águia, oi, Gabi. Hoje eu vim aqui às ruas conversar sobre um assunto que atrapalha muitos brasileiros, a dor de cabeça. O que será que essas pessoas fazem quando sentem dores ou enxaquecas? Procuram médico? Tomam remédio? Ou dormem que passa? Eu sou desse time, viu? Mas vamos descobrir o que as pessoas fazem? Bora lá! Tô aqui com a Luciane e com o Vitor, eu vou perguntar. Você sente enxaqueca ou dores de cabeça frequente? Só de vez em quando. Dor de cabeça eu sinto de vez em quando, mas enxaqueca não. Às vezes. Bastante, com bastante frequência. E você, Flávio, costuma sentir dor de cabeça? Um pouco, às vezes também, né? Com essa mudança de tempo, a correria do dia a dia, às vezes a gente sente sim um pouco de dor de cabeça. Eu tomo quase todo dia remédio, pra te falar a verdade. E nem é bom tomar remédio, né? Eu espero passar natural. Se eu não aguentar, daí eu tomo um remedinho, mas eu consigo segurar um pouco a dor de cabeça. Até ela passar. Se não passar, daí acabo tomando remédio. Eu tomo já uma medicação já, que é prescrita pelo neuro, então já tem a medicação certa para tomar. Às vezes a gente dorme, né? Toma uns remédios mais fortinhos, aí acaba dormindo de qualquer jeito. Mas é mais descansaço mesmo. E quando você toma um remédio e não passa, o que você faz? Você toma outro remédio ou você espera? Vai falar assim, já tomei, não deu certo, vou esperar um pouco. Vou dormir, vou apagar a luz.
Eu espero, às vezes eu espero dar 6 horas do remédio e tomo outro. Eu sou hipocondríaca, infelizmente. Às vezes tomo um remedinho, um paracetamol, alguma coisa para poder cortar, mas o meu é bem mais simples, né? Então, mas é a correria do dia mesmo, preocupação com o dia a dia, que às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça. Agora, o que vocês acham que é o principal fator para essas dores de cabeça? Eu acho que é o estresse. Tá com ela? Com certeza. Muito estresse, muito estresse. A correria do dia a dia, né? Passa, aí a gente acaba ficando ansioso, estresse. Acho que é tudo isso. Leva um pouco até a dor de cabeça. Eu acho que muita preocupação e o cansaço, porque tem muita gente que tem uma rotina mais pesada, né? Gabi, andando por aí com esse solzinho na cabeça, chegou a doer um pouquinho aqui também. Vamos fazer o seguinte, vou dar uma relaxada aqui e vocês seguem aí no estúdio, tá bom? Até a próxima. Era só o que te faltava. Talvez seja água, né, doutor? Pode ser desidratação, baita de um gatilho para qualquer dor de cabeça. A gente viu a menina falando ali, né, que toma vários remédios. E a gente tem hoje falado muito sobre o remédio, entender a causa e a solução disso. Perfeito. Tá correto, doutor, tomar muitos remédios? Não, não está. Aí mora um perigo muito grande, na verdade, para todas as patologias de maneira geral, para a enxaqueca também, porque a enxaqueca é aquela dor de cabeça que todo mundo conhece, né? Se a gente chegar na rua, a pessoa fala, não, isso é enxaqueca. Só que poucas pessoas sabem realmente o que fazer com aquela enxaqueca, não é? Então acaba que eu pego aquele remedinho do vizinho, do esposo, da esposa. E todo mundo tem uma dica de remédio para enxaqueca, né? Todo mundo sabe muito sobre enxaqueca em relação àquilo que talvez seja bom para ele mesmo. Mas o problema da automedicação, né? Esse já é um baita de um problema. Eu tomar um remédio sem eu saber se eu tenho enxaqueca ou não. Primeiro, pode não ajudar. Segundo, esse remédio pode sim prejudicar a minha saúde. E pensando no aspecto de enxaqueca. Quando eu tenho enxaqueca, mas eu não a trato direito, de uma maneira adequada, e eu uso cada vez mais quantidades de analgésicos que não deveria usar, eu posso ganhar uma nova camada de dor de cabeça. A gente chama de dor de cabeça por abuso de analgésico. Então é muito comum, às vezes a pessoa fala, Alisson, antes eu tomava aquele remedinho, ajudava, mas agora eu tomo 2, agora eu tomo 3, agora eu tomo todo dia, agora... E aí a gente escalona e aquela enxaqueca que já era muito difícil, ela ganha uma nova camada, tanto de intensidade, mas como de dificuldade para tratar. Nossa, gente, muito sério. Tem mais perguntas para você, vamos lá? Vamos lá. A Leia. Boa tarde, meninas. Por favor, me ajudem. Tenho muita enxaqueca. Já fui em vários médicos neurologistas, fiz tratamento com medicações fortíssimas e percebia que não tinha resultado esperado. Tenho enxaqueca há mais de 30 anos. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, além desses tratamentos com medicação? Eu já vou falar, por exemplo, em acupuntura. Perfeito. Tem sim, tá? Primeiro, coitada da Leia, né? 30 anos com enxaqueca. Um dado, gente, assustador entre nós brasileiros é que a média das pessoas com enxaqueca é de 17 anos até procurarem um especialista, até procurarem um neurologista. Ou seja, eu fiquei 17 anos da minha vida tendo dor até eu chegar ao médico. Mas respondendo a pergunta da Leia, hoje nós temos sempre, né, na verdade a gente divide em pilares num tratamento da dor de cabeça. Nós temos os remédios tradicionais para os momentos da crise, que é apagar o fogo daquele momento do sintoma da dor. E isso já é muito individualizado para as diferentes pessoas. Nós temos o segundo pilar do tratamento, que são os remédios preventivos. Então, são os medicamentos, possivelmente foi um desses que ela, ou alguns que ela menciona que são fortíssimos, que são medicamentos que eu tomo continuamente para prevenir a crise de dor de cabeça. Mas dentro do tratamento de prevenção de dor de cabeça, hoje existem outras classes, não só esses remédios tradicionais que são pesados, fortes. Hoje em dia a gente possui outros tipos de tratamento, como por exemplo, aplicação de toxina botulínica no couro cabeludo. Então isso bloqueia essa hipersensibilidade do cérebro à dor, melhora muito, é uma baita medida. Nós temos também outras classes de imunobiológicos injetáveis, onde eu injeto uma vez por mês. Aquilo propriamente é praticamente um anticorpo que já se liga lá no cérebro e desfaz o mecanismo da enxaqueca.
Nós temos também terapias de estimulação e inibição eletromagnética da cabeça, que não envolvem medicamentos. Então, existem sim esses remédios fortíssimos, às vezes até um pouco com uma ideia pejorativa, mas existem várias outras modalidades preventivas no tratamento. Fora o principal e mais difícil pilar, que é a parte da prevenção pela mudança do estilo de vida. Essa é a grande dificuldade, essa é o grande desafio no tratamento da enxaqueca. Afinal de contas, o sono vai influenciar e se a pessoa não tem essa percepção ou não tem a intenção de modificar o sono dela, é muito difícil conseguir o controle. A alimentação, de maneira geral, vai ter que ser uma alimentação adequada. O exercício físico ele vai ter que estar presente na vida da pessoa e o exercício físico, gente, é uma medida que muitas das vezes previne a ponto de eu conseguir tirar o remédio da vida da pessoa e por conta do exercício físico ela consegue ficar bem, tá? O controle da saúde emocional, que a gente comentou um pouquinho também, é um baita de um desafio e é o que eu percebo no dia a dia, na prática do consultório, é o que as pessoas mais negligenciam. A parte da saúde mental delas mesmas. Então, desde a rotina do acordar na hora certa, dormir na hora certa, alimentar corretamente, eu ter momentos de relaxamento, eu ter coisas do ponto de vista de entretenimento para incluir na minha vida, faz parte perguntar para o paciente, você faz coisas para se divertir na tua vida? Porque isso diminui o nível de estresse e ajuda a tratar o paciente. Fora tratamentos muito bem já estabelecidos na literatura, como biofeedback, terapias de relaxamento como mindfulness, yoga, meditação, isso ajuda muito o paciente nesse aspecto emocional. Então essa mudança do estilo de vida é sempre um desafio maior do que encontrar o remédio ou os remédios corretos. Doutor, você é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E a gente tem um monte de pergunta, né, Ná? Tem como separar essas perguntas para o doutor voltar e a gente continuar a falar mais um pouco de dor de cabeça depois de vários outros assuntos? Pode ser, doutor? Claro que sim. A gente recebeu muita pergunta, doutor. É, claro que sim. E a gente não conseguiu, né, ler todas. É um assunto, como a gente já falou, que atinge muita gente, principalmente as mulheres. Então a gente faz um segundo tempo. Pode ser, doutor? Com certeza. Então não demore. Venha, volte logo. Voltarei. E você de casa aproveita para comentar no Instagram, @programa Viva Tarde, tem a foto do doutor lá, os contatos do doutor também estão na tela, também tem lá e faz pergunta. O doutor vai respondendo algumas, mas a gente promete guardar para você responder outras aqui também, tá bom, doutor? Claro, com certeza. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Imagina, eu que doutor. agradeço, viu?